Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá pessoal, e começa agora a nossa edição informativa do Mundial Telenotícias Brasil. Acompanhe conosco. Manifestantes do Cazaquistão se reuniram em frente à embaixada do país em Londres. Eles pediram o fim da violência que assola o país em meio a protestos generalizados. O pequeno grupo de manifestantes estava na Rua Fria de Londres, envolto em uma bandeira do Cazaquistão e segurando um cartaz com os dizeres "Não atire", no dia em que a polícia da principal cidade do Cazaquistão, Almaty, disse ter matado dezenas de manifestantes durante a noite. Hoje eles atiraram em nosso povo, mas era certo que eles estavam atirando em manifestantes pacíficos. E nós simplesmente não queremos que ninguém, principalmente tropas estrangeiras, atirem em nosso povo. Especially not foreign troops shooting our people. A televisão estadual disse que pelo menos 13 membros das forças de segurança morreram, incluindo 2 encontrados decapitados. O Ministério do Interior divulgou que 2.000 pessoas foram presas. Inicialmente desencadeados pela raiva em um aumento no preço do combustível, os protestos se espalharam rapidamente por uma oposição mais ampla ao governo antecessor, que manteve o poder significativo, apesar de renunciar em 2019, após um governo de quase 3 décadas. A noite de quinta-feira viu novas batalhas na praça principal de Almaty, ocupadas por tropas e centenas de manifestantes. E mais uma noite de confrontos violentos no Cazaquistão. A polícia informou que houve várias mortes e divulgou imagens da manifestação. A polícia cazaque publicou vários vídeos e imagens estáticas mostrando o que eles disseram ser manifestantes em confronto com policiais em várias regiões do país, sem especificar quando a maioria deles aconteceu. Um vídeo filmado, de acordo com a polícia, em Almaty, mostra imagens de policiais armados examinando dentro e ao redor de um carro e vigiando 4 homens cujos rostos estão borrados, com corpo caído, na rua próxima. E paraquedistas russos foram enviados ao Cazaquistão como parte de uma força de paz que inclui tropas de 4 outras ex-repúblicas soviéticas. A informação foi confirmada pelo secretário da Organização do Tratado de Segurança Coletiva. A secretaria divulgou um vídeo mostrando militares embarcando em um avião de carga que decolou do campo de aviação militar na região de Moscou. O envio das tropas foi em resposta a um apelo do presidente do Cazaquistão para ajudar a estabilizar o país da Ásia Central em meio a uma onda de protestos provocada pelo aumento do preço do combustível. O secretariado disse que as principais tarefas dos mantenedores da paz seriam proteger importantes instalações militares e estatais e ajudar as forças da ordem e da lei do Cazaquistão. E a ONU está preocupada com a situação no Cazaquistão. A organização pediu aos manifestantes e às tropas envolvidas que exerçam contenção e evitem mais derramamento de sangue. Falando a repórteres em Nova York, o porta-voz das Nações Unidas, Stephane Dujarric, acrescentou: o que está claro é que todas as manifestações precisam ser pacíficas. As pessoas têm o direito de expressar suas queixas. Isso precisa ser feito de forma pacífica e as forças de segurança precisam proteger esse direito e agir com moderação, completou o porta-voz. Manifestantes se aglomeraram na capital sudanesa, Khartoum, e em outras cidades em comícios antimilitares.
Segundo testemunhas, as forças de segurança mataram 3 manifestantes e dispararam gás lacrimogênio nas cidades vizinhas de Omdurman e Bahri. Eles marcharam pelas ruas de Khartoum cantando, batendo tambores e agitando bandeiras na primeira de várias rodadas de manifestações planejadas para este mês, 4 dias após Abdallah Hamdok renunciar ao cargo de primeiro-ministro. Os manifestantes tentaram mais uma vez chegar ao Palácio Presidencial na capital para manter a pressão sobre os militares que interromperam um acordo de divisão de poder negociado após a queda de Omar al-Bashir em 2019. Hamdok se tornou o primeiro-ministro em 2019 e supervisionou grandes reformas econômicas antes de ser deposto no golpe militar e retornar em uma tentativa fracassada de salvar o acordo de divisão do poder. Do outro lado do rio Nilo de Khartoum, em Omdurman, onde vários manifestantes foram mortos na semana passada, a situação não foi diferente. Houve uma passeata bem complicada com a repressão de policiais. O presidente americano Joe Biden faz críticas ao ex-Donald Trump. Foi durante o discurso no aniversário do ataque ao Capitólio. Biden disse que a teia de mentiras de Donald Trump representa uma ameaça contínua à democracia dos Estados Unidos. Falando na Cúpula Branca, que foi o cenário do tumulto de 6 de janeiro de 2021, Biden alertou que as falsas alegações de Trump de que a eleição foi roubada dele por meio de fraude eleitoral generalizada podem desestruturar o Estado de Direito e minar futuras eleições. Segundo Biden, Trump não consegue aceitar que perdeu a disputa nas urnas. Lançar um ataque direto a Trump, embora Biden nunca tenha realmente dito o nome do antecessor, foi praticamente inédito para o presidente, que passou a maior parte do primeiro ano no cargo focado em seguir a própria agenda em vez de olhar para trás. De acordo com uma pesquisa realizada pela agência Reuters, cerca de 55% dos eleitores republicanos acreditam na falsa alegação de Trump, que foi rejeitada por dezenas de tribunais, departamentos eleitorais estaduais e membros da própria administração de Trump. E depois de tomar conhecimento das declarações de Joe Biden, o ex-presidente Donald Trump saiu em disparada. Ele acusou o atual mandatário de tentar dividir ainda mais a América. O ex-presidente republicano dos Estados Unidos disse que Biden invoca o seu nome em comentários para dividir ainda mais a nação, se referindo ao discurso do atual presidente no aniversário de 1 ano do ataque mortal de 6 de janeiro de apoiadores de Trump no Capitólio dos Estados Unidos. Trump fez um comunicado por escrito após o discurso de Joe Biden, afirmando que este teatro político é apenas uma distração. E diante dessas incompatibilidades, os americanos estão incertos com relação ao futuro da democracia no país. I think that voting rights and making sure that voting rights are ensured for everyone in the United States is the single most important issue that we have in the immediate term. And if that is not acted upon, I'm very concerned about the future of our democracy. We have state legislatures that have authorized themselves to overturn people's votes and overturn what happens in individual states. I don't know if we can count on the Supreme Court to protect our rights as voters, not in the district so much, but in other parts of the country. To be honest, I feel like it's been more out of sight, out of mind. I think with how the media moves really fast and you kind of forget about what happened, I wouldn't say that I feel more confident that couldn't happen again in the future. I would just say that it's kind of in the back of my mind now, and maybe maybe I think maybe a little bit more about where I'm going and
where I'll be at and try to get a little bit better pulse on what's going on in places that I travel to. E agora vamos fazer uma pausa e já voltamos. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar, em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. Passei 12 dias internado. Quando eu estive na UTI mesmo, era ruim, que às vezes assim, eu nem lembro assim, mas fui bem tratado pela equipe médica, enfermeiro. Fiquei internado no Hospital de Samambaia. A nota que eu dou para eles, 1000%. Juntos, vamos fazer um feliz 2022. É isso que o GDF deseja. E é para isso que o GDF trabalha. Agora é se cuidar, não relaxar e tomar vacina. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O Parlamento da Jordânia aprovou reformas constitucionais com o objetivo de revitalizar a estagnada vida política do país. Mas alguns deputados da oposição criticaram as mudanças propostas pelo governo. Para eles, as medidas são incapazes de fortalecer a democracia. Mas as mudanças foram aprovadas por 104 parlamentares a favor e 8 contra. Foi uma maratona de debates sobre as medidas originalmente propostas por um comitê real nomeado pelo rei Abdullah. Ele é um aliado próximo dos Estados Unidos e o principal tomador de decisões no país de 10 milhões de habitantes. Políticos independentes dizem que as reformas são uma tentativa das autoridades de restaurar a confiança do público no Estado. Seria uma forma de diminuir a revolta sobre o fracasso de sucessivos governos em cumprir promessas de conter a corrupção. E o México deve ultrapassar 300 mil mortes por Covid-19 esta semana, o quinto maior número de mortes em todo o mundo. As infecções no país vêm aumentando após a temporada de férias, alimentadas pela variante Ômicron e turismo, em grande parte sem restrições. As infecções mais do que dobraram para 20 mil durante a última semana, quando muitos turistas americanos visitaram o México. 11 dos 32 estados decidiram não retomar as aulas presenciais nesta semana, com os casos aumentando rapidamente. A chegada da variante Ômicron reverteu uma queda nas infecções durante o outono, quando a aplicação generalizada de vacinas proporcionou alívio. Na quarta-feira, o México registrou 299.205 mortes confirmadas de Covid-19. E, segundo as autoridades, o número provavelmente está abaixo da realidade. O México tem a maior taxa de mortalidade entre as 20 nações mais afetadas pela Covid em todo o mundo. O Chile vai começar a oferecer uma quarta injeção da vacina contra o coronavírus na próxima semana para cidadãos imunocomprometidos. O país será o primeiro da América Latina e um dos primeiros do mundo a oferecer a dose extra. O Chile já vacinou com 2 doses mais de 85% da população.
e por volta de 57% recebeu uma terceira injeção de reforço. O presidente chileno Sebastián Piñera disse que a partir de segunda-feira o país vai iniciar um novo processo de vacinação em massa com uma quarta dose ou uma segunda dose de reforço. As vacinas para a quarta dose serão uma combinação das mesmas injeções que foram usadas até agora no Chile, incluindo Pfizer, Sinovac e AstraZeneca. Segundo o ministro da Saúde, Henrique París, uma combinação de diferentes vacinas entre a primeira e a quarta doses deve permitir uma melhora na resposta imunológica. O Chile notificou o seu primeiro caso da variante Ômicron no início de dezembro e 698 casos confirmados desta variante foram notificados por lá até agora. O Peru elevou o nível de alerta de pandemia em várias cidades e apertou algumas restrições devido a uma terceira onda de infecções causada pela propagação da Ômicron. O país tem uma das taxas de mortalidade de Covid-19 mais altas do mundo por número de habitantes. O ministro da Saúde, Hernando Ceballos, disse que cerca de 24 províncias, incluindo Lima, passaram de alerta moderado para alto. O número médio de casos diários no país aumentou 25% em relação à semana anterior. Entre as restrições estavam um toque de recolher estendido das 23 às 5 da manhã, 3 horas a mais do que o toque de recolher anterior. Também foram impostos limites de capacidade mais rígidos em shopping centers, bancos e restaurantes. Ceballos disse ainda que, apesar do aumento das infecções, o número de mortes no país só aumentou moderadamente e que a maioria dessas mortes aconteceu entre os não vacinados. Cerca de 80% da população elegível do Peru recebeu 2 doses da vacina contra a Covid-19. A imunidade de rebanho ainda é apenas uma teoria, foi o que disse a epidemiologista francesa Catherine Hill. Ela acrescentou que a alta contagiosidade da variante Ômicron deixou as pessoas mais vulneráveis à Covid. Na quarta-feira, a França registrou mais de 332 mil novos casos de Covid em apenas 24 horas. Foram 246 mortes. Segundo a epidemiologista Catherine Hill, ainda não se pode contar com a imunidade adquirida por meio da vacinação quando se fala da variante Ômicron. Para ela, deve-se esquecer a imunidade de rebanho por enquanto. O parlamento da França aprovou na quinta-feira os planos do presidente Emmanuel Macron de aprovação de uma vacina para ajudar a conter a propagação da variante contagiosa. Israel está cancelando a designação dos Estados Unidos e de 7 outros países como de alto risco para a Covid-19. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde. Segundo a pasta, a variante Ômicron de morbidade relativamente baixa, mas de alto contágio, requer revisões de restrições. Movendo-se rapidamente depois que a Ômicron foi detectada no exterior, Israel barrou estrangeiros e expandiu uma lista de países vermelhos para os quais as viagens eram estritamente limitadas. A medida devastou o turismo de inverno. Na manhã de quinta-feira, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Turquia, Tanzânia, México e Suíça estavam na lista vermelha. Mas o diretor-geral do Ministério da Saúde israelense disse que a lista seria descartada à meia-noite. Ela será debatida, então, pelo gabinete de governo junto a uma comissão parlamentar. A Turquia começou a administrar a vacina de Covid-19 desenvolvida no país, a Turcovac. A estreia da vacina doméstica veio em meio a um rápido aumento de infecções devido ao Ômicron. A Turcovac recebeu autorização de uso emergencial das autoridades do país na semana passada. O lançamento da vacina sofreu atrasos durante meses. O médico-chefe do Hospital Municipal de Ankara, Ihsan Ates, disse que muitas pessoas que estavam em dúvida se registraram para obter a Turcovac nos últimos dias. A Turquia já administrou mais de 130 milhões de doses de vacinas
usando a Sinovac da China e a americana e alemã da Pfizer. O país também começou a administrar reforços. A Turquia registrou 68.413 novos casos de Covid-19, o maior número diário já registrado, mostraram dados do Ministério da Saúde nesta sexta-feira. E agora mais uma pausa rapidinho e na sequência estamos de volta. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. Durante a pandemia, o GDF auxiliou 700 mil famílias e formou a maior rede de proteção social do Brasil. É o exemplo do cartão Prato Cheio e do cartão Gás do GDF. Eles foram criados para garantir comida na mesa para mais de 100 mil famílias. Você consegue comprar muita coisa. Já os restaurantes comunitários serviram 15 milhões de refeições nesse tempo, com preço reduzido para o valor de 20 anos atrás, apenas R$1. Gente, é R$1. Gente, sério, juro. Muito barato. O cartão creche pode ser usado pelos pais em vagas na rede particular. E o Renova DF qualifica profissionais para o mercado de trabalho. Fiz o curso do Renova, estou empregado trabalhando numa obra. Para saber se você pode receber esses benefícios, acesse sedes.df.gov.br. Para ajudar as pessoas no momento mais difícil, o GDF trabalha o dia todo dia. GDF. Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Na família um sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Emoção que se vê no olhar. Deixa a vida dar vida, se transformar. Esperança que a gente sente. Deixa o mundo todo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Diz pra todo mundo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Vamos lembrar de avisar e respeitar, hein? Com a doação de órgãos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Um carro com 10 corpos foi deixado do lado de fora do gabinete de um governador de estado mexicano em um prédio centenário na Praça de Armas, que ainda estava iluminada com árvore de Natal e decorações festivas. David Monreal, o governador do estado central de Zacatecas, disse em um vídeo filmado na praça que o carro continha corpos de pessoas com aparentes sinais de espancamento e hematomas. A Agência de Segurança Pública de Zacatecas informou em um comunicado que funcionários do governo encontraram o carro, um Mazda SUV, após notar um veículo suspeito circulando na área. O Ministério da Segurança Federal confirmou que havia 10 corpos no veículo. Monreal disse que a segurança tem sido um grande desafio em Zacatecas e prometeu combater a violência. O estado se tornou uma das regiões mais violentas do país devido às disputas territoriais entre gangues rivais. Em 2021, Zacatecas registrou 1.050 assassinatos, cerca de 260 a mais do que em 2020, segundo dados oficiais. Os jatos da Força Aérea de Taiwan participaram nesta sexta-feira de um outro exercício simulando um cenário de guerra. As manobras vieram em meio a tensões militares com a China, que reivindica a ilha como território chinês. As forças terrestres também passaram por exercícios com veículos blindados e soldados realizando exercícios em áreas florestais e urbanas. As tensões no sensível Estreito de Taiwan aumentaram nos últimos anos, com Taiwan reclamando de repetidas missões da Força Aérea Chinesa perto da Ilha Democrática. A ilha classifica as atividades da China
como guerra de zona cinzenta. Seria uma tática de Pequim de exaurir as forças de Taiwan com repetidas provocações. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, elogiou a parceria do país com a China. Foi durante uma visita do ministro das Relações Exteriores chinês Wang Yi às novas instalações de petróleo de Kipevu, em Mombasa. Segundo o presidente queniano, é uma parceria de amigos trabalhando juntos para atender a agenda socioeconômica do Quênia. Ele acrescentou que o país não precisa de palestras, mas de parceiros para ajudar a alcançar o que realmente precisa. O chanceler chinês Wang Yi disse que a amizade entre os dois países, que data de 600 anos atrás, quando o famoso navegador Zheng Yi comandou a maior frota da época em 3 visitas a Mombasa. Segundo o presidente Kenyatta, o novo terminal vai economizar 20 milhões de dólares perdidos anualmente em taxas e, diferentemente do antigo terminal, vai permitir que as frotas percam menos tempo para descarregar o combustível. O novo terminal de petróleo de Kipevu é um dos mais modernos da África. O presidente da França, Emmanuel Macron, recebeu a mandatária da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Palácio do Eliseu, em Paris. Foi antes de um jantar de trabalho com os comissários europeus para marcar o início de um mandato de 6 meses da França na presidência do Conselho da União Europeia. A França assumiu a presidência rotativa no dia 1º de janeiro. O país ocupou a presidência pela última vez há 13 anos, ainda no governo de Nicolas Sarkozy. Macron disse que a França aproveitaria a ocasião para pressionar a União a avançar em tópicos que vão desde a recuperação econômica após Covid até a política de migração e defesa europeia. E faltando pouco menos de um mês para a cerimônia de abertura de Pequim 2022, o diretor executivo do COI, Christopher Dubby, expressou confiança no sucesso dos Jogos de Inverno. Ele descreveu a cidade-sede como em condições impecáveis. Com eventos de teste anteriores bem-sucedidos e lições aprendidas incorporadas ao planejamento dos Jogos, Dubby disse estar confiante de que tudo vai correr muito bem. À medida que os participantes dos Jogos começam a chegar, Dubby enfatizou a importância de seguir as medidas estabelecidas nos playbooks de Pequim 2022 a partir de agora. Entre as medidas recomendadas está o uso da máscara e do álcool em gel para higienizar as mãos regularmente. Recomenda-se também fazer o autoteste quando possível. Dubby explicou ainda que atletas e participantes dos Jogos com função essencial podem continuar nos Jogos Olímpicos, mesmo que sejam definidos como um contato próximo com uma pessoa com teste positivo de Covid-19. E olha só, a situação do tenista Djokovic é bem complicada na Austrália, hein? Jornalistas de um canal de esportes sérvios criticaram as autoridades australianas por bloquearem a entrada dele no país. Djokovic, que sempre se recusou a divulgar o status de vacinação enquanto criticava publicamente as vacinas obrigatórias, deu início ao furor quando disse no Instagram que recebeu uma isenção médica para competir no Aberto da Austrália a partir de 17 de janeiro. O anúncio, claro, gerou protestos na Austrália, especialmente na cidade anfitriã do torneio, Melbourne, que sofreu o mais longo bloqueio cumulativo do mundo para repelir o coronavírus. Djokovic está agora em quarentena em um hotel aguardando uma audiência na segunda-feira, depois que os advogados dele apelaram da decisão do governo australiano de impedi-lo de entrar. O pai de Djokovic disse que o filho está sendo mantido na prisão e convocou os apoiadores a se manifestarem em Belgrado nos próximos dias. O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, testou positivo para a Covid-19. O anúncio foi feito pelo clube da Premier League. Além do técnico, o assistente dele, Juan Malilo, também teve diagnóstico positivo.
Segundo o clube inglês, ambos estão se isolando junto com uma série de outros casos positivos dentro da bolha do time principal do Manchester. 7 jogadores do time principal e 14 funcionários dos bastidores estão se isolando por razões relacionadas à Covid-19. O Manchester City lidera a tabela da Premier League com 53 pontos em 21 partidas. São 10 pontos acima do segundo colocado, o Chelsea. We are getting it day by day. Uma espaçonave desenvolvida por uma empresa chamada Sierra Space, com sede no Colorado, Estados Unidos, está sendo remodelada para transportar até 6 astronautas de ida e volta para a órbita baixa da Terra. É mais um passo em direção à conquista comercial do espaço. Poderia esta nave espacial chamada de Dream Chaser anunciar um novo amanhecer nas viagens espaciais comerciais? Apresentada na Feira de Eletrônicos deste ano em Las Vegas, o Dream Chaser começará com missões de carga da NASA, mas também está sendo remodelado para transportar humanos. O avião espacial, como também é chamado, está sendo desenvolvido pela Sierra Space, com sede no Colorado, a ala de voos espaciais da empresa de defesa Sierra Nevada Corporation. John Ruth é o vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Sierra Space. Behind me you see our Dream Chaser space vehicle. This vehicle is currently under contract with NASA under the Commercial Resupply Services contract. And we have a contract for 7 missions to the International Space Station to be able to take cargo up to the space station as well as science experiments and return those science experiments to the Earth. A empresa também assinou um acordo com a Blue Origin para ajudar a construir uma estação espacial privada para uso comercial chamada Orbital Reef. In addition to the cargo vehicle, we're currently developing a crew version of the vehicle that will be able to carry 6 astronauts to and from low Earth orbit to work both on the International Space Station, but also for a commercial destination that we're developing in conjunction with Blue Origin. Our space station is called Orbital Reef, and it's going to be a totally commercial space station that we own and operate and work with commercial businesses for realizing their commercial businesses in space. Em dezembro de 2021, a NASA concedeu $130 milhões à Blue Origin para ajudar a desenvolver sua estação espacial Orbital Reef, em parceria com a Sierra Space e a Boeing. A Blue Origin espera que a Orbital Reef seja um centro para indústrias comerciais como manufatura, entretenimento, esportes, games e viagens de aventura, além de ser um lar para missões tripuladas e de carga. No total, a NASA anunciou em dezembro que havia concedido mais de $415 milhões à Blue Origin. A robusta empreiteira Northrop Grumman e a NanoRacks, financiados por empreendimentos para desenvolver e operar estações espaciais comerciais de propriedade privada. O trio é o resultado dos esforços da Agência Espacial Americana para atrair empresas privadas e permitir uma economia comercial liderada pelos americanos em órbita terrestre baixa, à medida que a icônica Estação Espacial Internacional potencialmente se aposenta no fim da década. E com a chamada corrida espacial esquentando, os projetistas do Dream Chaser esperam que sua nave reutilizável também ajude a lançar uma nova era na comercialização da exploração espacial e das viagens. A espaçonave Dream Chaser deverá fazer a sua primeira viagem espacial no final de 2022. E agora mais um rápido intervalo e já voltamos. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento é para você que doa esperança. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Preparados. Sempre em prontidão.
Os militares brasileiros estão prontos para defender o país. Integrando as ações das Forças Armadas, o Ministério da Defesa garante a soberania nacional, promove inovação tecnológica e, nos momentos críticos, assegura a assistência que o país precisa. Ministério da Defesa. 22 anos integrando forças pelo Brasil. O jornalismo tem uma cara nova e você, um novo lugar para acompanhá-lo. A melhor maneira de ver o mundo mais perto. Mundial Telenotícias Brasil. As crianças mexicanas receberam presentes festivos dos 3 Reis Magos que visitaram a cidade do México. Com o Papai Noel de volta ao Polo Norte, pais e filhos vêm todos os anos para o tradicional último grito da época festiva. O público aproveita a data para tirar fotos com pessoas vestidas de lendas bíblicas que voltam todos os anos para prestigiar os admiradores. Os mexicanos aproveitam também para ir a mercados locais para ajudar os 3 Reis Magos a terminar as compras. A tradição católica afirma que os 3 Reis Magos seguiram uma estrela brilhante até Belém, trazendo presentes para o menino Jesus. Na Romênia, cavalos desfilaram decorados para bênçãos na vila de Borceno no dia da Epifania. Acredita-se que a bênção dos animais traga sorte e proteção no ano inteiro. A tradicional celebração tem sido praticada há séculos. Os padres borrifam água benta nos cavalos e aldeões enquanto eles passam. Moradores e cavalos se reúnem nas margens do Danúbio após a cerimônia para outra tradição com um padre jogando uma cruz no rio e jovens nadando para recuperá-la. Acredita-se que ser o primeiro a trazer a cruz da água gelada para a terra seca também trará boa saúde no ano novo. Na Polônia, um dragão chinês se juntou aos habituais 3 Reis Magos montados em camelos. Era um desfile para celebrar o dia da Epifania na capital Varsóvia. Os curiosos assistiram ao desfile que passava de uma praça do lado de fora do Castelo Real, no centro histórico de Varsóvia. A Epifania marca o dia em que os cristãos comemoram o que a Bíblia diz ser a chegada dos 3 Reis Magos a Belém após o nascimento de Jesus. Carros alegóricos coloridos, música e dança embelezaram as ruas de Pasto, no sul da Colômbia. É o Carnaval Preto e Branco, uma festa anual considerada patrimônio imaterial pela Unesco. A festa vem das tradições indígenas, espanholas e africanas. Apesar do nome, que invoca o ritual de vestir roupas pretas e brancas para simbolizar unidade e igualdade, o carnaval combina também cores vibrantes e música para celebrar a diversidade étnica e cultural. Uma de suas tradições envolve carnavalescos brincando uns com os outros, jogando pó de talco e espuma. No entanto, em um esforço para impedir a disseminação da Covid-19, as autoridades pediram aos foliões que apresentassem um comprovante de vacinação, usassem máscaras e evitassem contato próximo com outros participantes. A festa termina em 10 de janeiro. Cristãos ortodoxos em Belgrado se reuniram para celebrar a véspera de Natal com a queima de galhos de carvalho conhecidos como Bedan-Jacks. Uma pequena multidão de sérvios se reuniu em frente à igreja de São Sava, na capital, para marcar o início das celebrações do Natal com a tradicional fogueira e uma oração. Segundo a tradição, o Bedan-Jack, um parente eslavo do Yulilog, é cortado pelo pai da família e seu filho mais velho na manhã do dia anterior ao Natal. O Bedan-Jack é queimado à noite. A chegada do Natal em janeiro 7, que comemora uma liturgia à meia-noite, termina 4 semanas de jejum, quando nenhuma carne ou laticínios devem ser consumidos. A Sérvia é uma das 16 nações de maioria cristã ortodoxa, onde a igreja ainda usa o calendário juliano
para marcar o Natal em janeiro em vez de dezembro. E olha só que legal essa, hein? A BMW apresentou o primeiro carro do mundo capaz de mudar de cor. O carro conceito usa a tecnologia e-ink para produzir mudanças de cores fluídas que transformam completamente o exterior do veículo em uma variedade de cores e padrões. Segundo Stella Clark, engenheira de pesquisa da BMW, é o primeiro carro com mudança de cor real do mundo. This is the world's first real color-changing car. Existem falsificações, mapeamento de projeção, existe luz, mas essa é uma mudança de cor realmente eficiente em termos de energia, usando a tecnologia e-ink. Isso nunca foi feito antes, então essa é uma prova de conceito. A pergunta que queríamos responder é: podemos fazer um carro que muda de cor? E a resposta é sim. É o material que conhecemos dos leitores eletrônicos Kindle. A razão pela qual você pode ler seu Kindle tão bem ao sol é a mudança real de cor acontecendo lá. Quando estimulada por sinais elétricos, a tecnologia e-ink diferencia os pigmentos de cores para a superfície, fazendo com que a carroceria do carro adquira a coloração desejada. Além das mudanças de cores e padrões, a tecnologia também pode ajudar na sustentabilidade e no controle do clima dentro do veículo. Em um dia quente e ensolarado, como o de hoje, você pode mudar a cor para branco, para refletir a luz do sol. Em um dia frio, você pode mudar para o preto, para absorver o calor, apoiar o controle do clima e apoiar a sustentabilidade. De acordo com a BMW, a tecnologia e-ink também é eficiente em termos de energia, sem absolutamente nenhuma energia necessária para manter a cor externa que o motorista seleciona. O motorista teria a opção de mudar a cor do carro de dentro da cabine ou por meio de um aplicativo no telefone ou até mesmo por meio de gestos com as mãos. A tecnologia ainda está em seus primeiros dias e o modelo exibido só apresenta as cores cinza e branco. Segundo a BMW, no futuro isso será expandido para cobrir um amplo espectro de cores. Mas com a tecnologia surge uma pergunta: qual o impacto legal em se mudar a cor de um carro? Afinal, a cor do veículo consta no documento de registro. Em termos de legalidade, acho que isso tem que ser discutido. É sempre o caso com novas tecnologias, mas ainda não há infraestrutura para isso. Estamos iniciando essas conversas agora e precisamos continuá-las. Mas ei, isso sempre acontece com a inovação. We're starting those conversations now and we need to continue them, but hey, that's always the case with innovation. Peter Bogdanovich, o diretor dos filmes Lua de Papel e A Última Sessão de Cinema, morreu aos 82 anos. Ele começou a carreira como jornalista de cinema antes de estrear na direção com o filme Na Mira da Morte, em 1968. Bogdanovich foi indicado ao Oscar de melhor diretor por A Última Sessão de Cinema, em 1971. Ele também dirigiu Barbra Streisand na comédia de sucesso Essa Pequena é uma Parada e Michael Caine e Christopher Reeve em Impróprio para Menores. O último longa-metragem do diretor, Um Amor a Cada Esquina, estrelado por Jennifer Aniston e Owen Wilson, foi lançado em 2014. E mais uma notícia triste que vem de Hollywood. Morreu nesta sexta-feira, aos 94 anos, o lendário ator Sidney Poitier, o primeiro intérprete negro a ganhar o Oscar de melhor ator. Diretor e ator, Poitier foi uma voz na luta pelos direitos civis na década de 1960. O ator estrelou no filme Acorrentados, de 1958, ao lado de Tony Curtis. A dupla interpretou dois presidiários que se odiavam e têm a chance de fugir depois de um acidente no ônibus da penitenciária. Mas precisavam superar as diferenças por estarem acorrentados um ao outro.
O filme foi um sucesso de público e crítica e rendeu indicações para Poitier e Curtis ao Oscar. Foi a primeira vez que um artista negro concorreu à categoria de melhor ator, mas o Oscar de melhor ator veio só em 1964 pela atuação em Lírios do Campo. Poitier foi o primeiro ator negro a ganhar na categoria. O trabalho dele pelo movimento dos direitos civis chegou a ser reconhecido por Martin Luther King Jr. Poitier ajudou Luther King a organizar a emblemática marcha em Washington em 1964, famosa pelo discurso "Eu tenho um sonho". E por aqui encerramos esta edição do Mundial Telenotícias Brasil. Obrigado e até a próxima. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Olá, eu sou Júnia Cajazeiro de Médicos Sem Fronteiras e tenho uma mensagem urgente sobre o combate ao novo coronavírus. Temos muita experiência na luta contra epidemias como o ebola e o sarampo e já estamos na linha de frente contra a Covid-19. Atendemos quem precisa e muitos não têm acesso a cuidados de saúde e nem água para lavar as mãos. Há famílias inteiras que moram em barracas ou nas ruas e muitas pessoas que já sofrem de outras doenças. Precisamos de ajuda urgente para combater essa pandemia e salvar milhares de vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br ou ligue para 0800 941 0808. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Preparados. Sempre em prontidão. Os militares brasileiros estão prontos para defender o país. Integrando as ações das Forças Armadas, o Ministério da Defesa garante a soberania nacional, promove inovação tecnológica e, nos momentos críticos, assegura a assistência que o país precisa. Ministério da Defesa. 22 anos integrando forças pelo Brasil. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar, em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo.